A oração e a armadura da mulher cristã. Por Nilza Maria. Introdução. Além de sermos escolhidas, servas e filhas, somos também soldados de Deus. Neste livro falarei em como ser vitoriosa em Jesus, utilizando a armadura de Deus. Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário. Entanto, o inimigo das nossas almas não desiste de nós e por isto o apóstolo Paulo nos diz para nos mantermos firmes. É uma luta espiritual e constante que só poderemos vencer espiritualmente, portanto, como diz a palavra, a nossa luta não é contra pessoas e sim contra o diabo. No entanto, não há como combater as forças do mal com as nossas próprias mãos, por isto, Deus nos entregou a armadura para nos revestirmos dela e ficarmos firmes, crendo na vitória que já recebemos. Esta armadura possui 6 partes e uma em particular, que se não for usada juntamente com a armadura, esta não fará sentido. A nossa luta é espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios capítulo 6 versículos 10 a 13. O apóstolo Paulo fala para fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, deixando bem claro que não conseguiremos nada sem Deus. Temos que entender que nós como cristãs devemos ser fortes e firmadas na rocha que é Jesus. Portanto, não podemos nos contentar com uma vida cristã derrotada, pois o Senhor Jesus já venceu por nós. Precisamos, por fé, crer naquilo que o Senhor já nos entregou. A nossa força está em Deus, assim, temos que ter comunhão com Ele para que possamos de fato tomar essa armadura. Infelizmente, muitos cristãos vivem como se o diabo não existisse. E o objetivo dele é esse: fazer-nos crer que ele não existe. Mas ele está aí arquitetando planos e ciladas a todo tempo para causar dano às obras de Deus. Paulo diz que, além de criar ciladas para o povo de Deus, também existe uma batalha sendo travada nas regiões celestiais. E nessa batalha travada nós não podemos ficar alheias. Essa luta depende de mim e de você. Do nosso posicionamento diante das situações. Muitas vezes o inimigo se manifesta do nosso lado. Usando pessoas da nossa própria família, do nosso trabalho e até mesmo da igreja que frequentamos. Porém, devemos lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue. Apesar de que, as pessoas dão lugar para que isto aconteça. Por isso devemos estar atentas e manter uma intimidade com o Espírito Santo, pois é Ele que irá nos alertar em como devemos nos posicionar. O apóstolo Paulo também fala que devemos tomar a armadura para que possamos resistir no dia mau, nos levando a crer que não temos que lutar e sim resistir, como diz no livro de Tiago capítulo 4 versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim, andar em obediência e temor a Deus nos ajuda a ficar fortes diante das investidas do diabo. O inimigo é organizado. Os principados e potestades liderados por ele têm um lugar certo para atuarem com seus pecados. Por isto precisamos também nos organizar e para isto, tomemos nossa armadura para podermos resistir no dia mau e ficarmos firmes. O cinto da verdade e a couraça da justiça. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Efésios capítulo 6 versículo 14. Naquele tempo os soldados eram cingidos com um cinto que servia de suporte para a espada, como também protegia o quadril dos golpes baixos. O apóstolo Paulo nos alerta quanto a usar o cinto da verdade para nos proteger dos ataques do inimigo. O inimigo sempre tentará nos atacar com as suas mentiras, mas a palavra de Deus é a verdade e se ela estiver enraizada no nosso coração, as mentiras do diabo não prevalecerão. O significado da palavra cingir é cobrir-se, ou seja, revestir-se da verdade, criando assim um relacionamento íntimo com Deus. Quando nos revestimos da verdade, a palavra de Deus fica bem perto da nossa boca e do nosso coração.
E mantendo uma leitura diária da Bíblia e colocando-a em prática, estaremos nos protegendo das mentiras do diabo, pois ela formará as defesas que guardarão o nosso coração. A Bíblia diz o que somos, o que temos e o que receberemos se perseverarmos até o fim. A vitória é certa. A couraça era feita de metal ou couro, e era colocada sobre o peito e abdômen para proteger o coração e outros órgãos vitais do soldado. Um dos órgãos que o inimigo mais ataca é a nossa mente, nosso coração, pois dele procede as nossas emoções, sentimentos e desejos, por isto vista-se da couraça da justiça para proteger o seu coração dos dardos inflamados do diabo. O coração é protegido pela justiça de Deus e quando o cristão vive segundo a palavra de Deus, ele está protegendo o seu coração do mal. No livro de Provérbios capítulo 4 versículo 23, diz que é do nosso coração que procede as fontes da vida, o bem e o mal. Portanto, vista-se da palavra e deixe o Espírito Santo transformar o seu interior, e deixe o amor de Deus penetrar no íntimo do seu coração, para que o bem se estabeleça. A força do bem vencerá o mal. O Evangelho da Paz. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios capítulo 6 versículo 15. Os soldados calçavam os seus pés para protegê-los dos obstáculos nos campos minados que eram colocados por seus inimigos. Nós somos soldados de Cristo, e os nossos pés são muito importantes, pois é através deles que levamos a palavra àqueles que precisam e consequentemente acabamos entrando em território inimigo. O apóstolo Paulo nos aconselha a calçarmos os nossos pés com o Evangelho da Paz. Mas, o que vem a ser isto? Calçar os nossos pés significa estarmos preparados para anunciar o Evangelho mesmo em território inimigo e resgatar vidas por onde passarmos. É estar pronto e permanecer firme em Cristo que é a nossa rocha, pois com ele estaremos seguros. Ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz é ter em Deus o apoio e a preparação necessários em uma batalha. Lembremos que somos mensageiros da paz, das boas novas, e quando calçamos os pés com o Evangelho da Paz, permitimos que a paz de Deus que se encontra em nós, não fique retida, e sim que contagie aqueles que estão ao nosso redor ou aqueles a quem formos enviados. O mundo está à procura de paz, da verdadeira paz que só é encontrada em Deus e na Sua palavra. Por isso a importância de estarmos preparados não só para nos mantermos firmes, mas também transmitir ao mundo a verdadeira paz. Esta paz vem de dentro, do nosso interior e só será transmitida quando o Espírito Santo fizer morada em nós. Que o Senhor venha despertar em nós a responsabilidade e principalmente o amor para espalhar o Evangelho da Paz e não negligenciarmos o nosso chamado. O escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6 versículo 16. O escudo é uma arma muito importante na proteção contra o inimigo. O escudo dos soldados era grande e protegia a maior parte do corpo. Neste versículo, o apóstolo Paulo fala sobre o escudo da fé com o qual poderemos apagar os dardos, ou seja, as dúvidas que o diabo tenta colocar na nossa mente, pois, uma vez plantada em nossa mente, ela fará com que o inimigo encontre vários meios de nos fazer desanimar e desistir do caminho traçado por Deus, abrindo brechas e assim nos derrotando. No entanto, se alimentarmos a nossa fé dia após dia, através de orações e meditação na palavra de Deus, não daremos espaço para os dardos do maligno nos atingirem. Portanto, precisamos conhecer esse Deus e saber quem somos nele e para ele. A fé é dom de Deus. No livro de Romanos capítulo 12 versículo 3, diz que Deus deu a cada um de nós uma porção de fé, precisamos apenas colocá-la em prática. Quando reconhecemos Jesus como nosso único Salvador e passamos a ouvir a palavra, a fé se instala em nós. Pois, como diz em Romanos capítulo 10 versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Assim, entendemos que a fé é um dom gerado pelo ouvir da palavra de Deus, que consequentemente, opera em nosso interior a tal ponto de gerar fé. Portanto, demos mais importância à palavra para que ela venha se instalar em nós e a nossa fé ser vivificada. É impossível viver a vida de Deus sem esse escudo de defesa, mesmo porque, constantemente, somos atacados pelo inimigo e, uma vez sem esse escudo, seríamos alvos fáceis. Sigamos o exemplo de Jesus quando foi tentado pelo diabo.
Jesus usou a sua fé na palavra fazendo com que o inimigo batesse em retirada. Lucas capítulo 4 versículos do 1 ao 13. É com a fé em Deus e no que Ele diz na sua palavra, que conseguiremos apagar as mentiras e dúvidas que o diabo tenta colocar em nossa mente. E para aumentar a sua fé, leia e medite na palavra de Deus. Peça ao Senhor que ajude a conhecê-lo e crer que Ele existe e que é abençoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11 versículo 6. O capacete e a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6 versículo 17. O capacete era uma arma de defesa que na guerra protegia a cabeça dos soldados contra todos os ataques que eles viessem a receber. Na armadura de Deus esse capacete é a arma que protege a nossa mente contra todos os dardos do diabo. É uma arma muito importante, pois como já foi mencionado, a via principal de acesso do diabo com seus dardos é a nossa mente, coração. A nossa mente é um campo de batalha espiritual. A cabeça é o membro que comanda o nosso corpo. Se ela enfraquecer, nosso corpo padecerá. Espiritualmente, essa fraqueza aparece principalmente dentro da nossa mente, nos levando até mesmo a questionar a existência de Deus. Por isso a importância de se proteger com o capacete da salvação que é a fé em Jesus, no que Ele realizou na cruz do Calvário, quando deu a sua vida por amor a nós. Precisamos ter essa consciência, de que em Jesus somos mais que vencedores. A espada do Espírito é a única arma espiritual de ataque, mas também serve para defesa. Por isto, como o versículo diz, precisamos tomar a palavra de Deus que é a nossa espada. Esta espada é uma arma poderosíssima contra o ataque do inimigo, e é através dela que venceremos todas as tentações que o maligno coloca diante de nós. A palavra de Deus é o que nos alimenta, nos fortalece e nos encoraja a prosseguir. Assim como você alimenta o seu corpo todos os dias, alimente também o seu espírito com a palavra todos os dias. E se porventura o inimigo te atacar com as dúvidas, você será capaz de derrotá-lo através da palavra que estará guardada no seu coração. Oração. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6 versículo 18. Para que as 6 partes da armadura de Deus funcionem adequadamente, precisamos orar em todo o tempo no Espírito, vigiar com toda perseverança e fazer súplicas por todos os santos. Orar em todo o tempo significa estar em sintonia com Deus sempre. Estar ligado a Ele com os olhos e ouvidos espirituais bem abertos, atentos ao seu comando. Orar é simplesmente conversar com Deus. E todas as vezes que os grandes homens da Bíblia precisavam ir à luta, primeiro eles buscavam a Deus em oração, pedindo direção e orientação sobre aquilo que iriam enfrentar, e somente depois é que eles colocavam as suas armaduras. Muitas vezes, Deus parece estar alheio às orações, mas a palavra diz que devemos suplicar e vigiar com perseverança, ou seja, continuar clamando com força e não desistir. Vigiar é estar atento ao que acontece ao nosso redor e conosco, olhando e observando nossos atos, estando em sintonia direta com Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está dentro de nós e leva as nossas orações até Deus. A oração intercessória é um ato de amor, é a ação de orar por outras pessoas. Não existe uma melhor forma de demonstrar o amor de Deus que está derramado em nossos corações, do que através da intercessão. Quando intercedemos, oramos a Deus pelas pessoas que nos cercam, ou por aquelas que necessitam de ajuda, sem que necessariamente elas estejam dentro do nosso círculo de amizades ou convívio. Portanto, intercessão significa súplica em favor de outrem. Pressupõe sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, e tomar as suas dores como se fossem as nossas dores. É dizer a Deus que nos importamos com o sofrimento do próximo. Quando intercedemos por alguém, o céu se abre. O apóstolo Paulo pede para orarmos pelos santos, mas quem são os santos? Os santos são todos aqueles, por quem Jesus morreu na cruz, aqueles que foram justificados e santificados nele. De nada adiantará se tomarmos a armadura de Deus para nos proteger e esquecermos daqueles que sofrem e que ainda não conhecem Jesus, pois seria um ato de egoísmo.
E isto não agrada a Deus. A oração também é um meio de tocar o coração de Deus para que Ele venha quebrantar os corações endurecidos. Somos responsáveis por isso, e muitas vezes, as orações intercessórias valem muito mais do que 1000 palavras dirigidas a uma pessoa que está longe de Deus. É um privilégio maravilhoso termos a honra de nos aproximar corajosamente do trono do Deus Onipotente com as nossas orações e súplicas. Somos intercessores nesta terra. A Deus toda a honra e toda a glória. Infelizmente vivemos em um mundo, com exceções, egoísta, onde não há amor, compaixão, e cada um olha para a sua própria vida tentando se salvar. No entanto, o apóstolo Paulo nos deixa bem claro que não devemos tomar a armadura somente para nos proteger e sim também para reagir e ir à luta se necessário, com orações e súplicas diante de Deus, por nós ou por qualquer um que estiver necessitando. A vitória é certa. Deus abençoe. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Para mais conteúdos acesse www.mulherespreciosas.com.